Você já ouviu falar dos 72 demônios da Goetia? Não estamos falando de criaturas inventadas para filmes de terror ou séries de fantasia. Esses nomes vêm de um dos grimórios mais enigmáticos e influentes da história oculta, o Lemegeton, também conhecido como Ars Goetia. Esse livro, escrito por volta do século XVII, cataloga 72 entidades sobrenaturais que, segundo a tradição, foram invocadas e controladas pelo lendário rei Salomão. Mas atenção, este não é um manual de feitiçaria qualquer. Cada demônio é descrito com detalhes precisos: seu nome, sua aparência, o número de legiões que comanda e os poderes que possui. E é aqui que começa a parte realmente intrigante. Esses seres não eram vistos apenas como forças do mal. Muitos deles eram invocados para conceder sabedoria, riqueza, conhecimento dos segredos do universo, ou até mesmo para destruir inimigos. Uma linha tênue entre o que chamamos de magia e loucura, entre poder e perdição. Vamos começar pelo topo: Baal, o primeiro demônio da Goetia. Ele é descrito como um rei poderoso que aparece com cabeças de sapo, homem e gato, ao mesmo tempo. Ele comanda 66 legiões e tem o poder de tornar uma pessoa invisível. Isso mesmo, invisível. Imagine o que isso significava numa época em que a guerra, a espionagem e o controle político eram decididos nos bastidores. Cada nome nesse catálogo é uma peça de um quebra-cabeça muito maior, onde religião, misticismo e ambição humana se encontram. Outro nome que se destaca é Paimon, o nono espírito. Ele é um dos mais populares hoje, muito por causa de sua aparição em filmes modernos, mas no Grimório, Paimon é um rei do inferno extremamente obediente a quem o invoca corretamente. Ele ensina todas as artes, ciências e segredos ocultos. Sua presença é precedida por um som de trombetas, um detalhe que torna sua invocação ainda mais teatral e assustadora. A cada novo espírito listado na Goetia, mais clara se torna a estrutura hierárquica do inferno segundo essa tradição. Há reis, duques, príncipes, marquês, conselheiros, todos organizados como se fosse uma corte real, refletindo talvez a própria estrutura social da Europa da época. Por exemplo, Astaroth, o 29º espírito, é um duque poderoso que aparece montado em um dragão e carrega uma víbora na mão. Ele revela verdades sobre o passado, presente e futuro. Jabuer, o 10º, é um espírito com aparência de estrela de 5 pontas formada por cabeças de leão. Sim, é tão bizarro quanto parece, e é responsável por ensinar filosofia, lógica e medicina. A descrição desses seres, além de sua iconografia surreal, nos leva a uma questão fundamental. Seriam essas entidades arquétipos do inconsciente? Ou existiriam, de fato, como forças espirituais acessíveis por rituais milenares? E se você acha que tudo isso ficou no passado, está muito enganado. A Goetia ganhou um novo fôlego nos séculos 20 e 21, influenciando desde ocultistas modernos até a cultura pop. Autores como Aleister Crowley resgataram esses rituais, incorporando-os em suas próprias práticas mágicas. Crowley inclusive publicou sua versão do Ars Goetia, tornando o material ainda mais acessível e perigoso, segundo alguns. Até mesmo jogos, músicas e filmes beberam dessa fonte. O fascínio pelo proibido, pelo oculto, pelo que está além do véu da realidade comum, nunca desapareceu. Ele apenas muda de forma, se adapta à era moderna. E talvez seja isso que torna os 72 demônios da Goetia tão eternos. Eles representam não só o lado sombrio do universo, mas também o da própria mente humana, cheia de desejos, medos e ambições que desafiam toda a lógica. Vamos começar com Baal, o primeiro dos 72 demônios da Goetia. Ele não surge com uma forma definida. Na verdade, ele tem 3 cabeças simultâneas, uma de homem, uma de gato e uma de sapo. Esse visual grotesco não é à toa. Ele representa o domínio sobre diferentes reinos, o homem como racional, o gato como astuto, e o sapo como símbolo da transformação. Baal é um rei poderoso que comanda 66 legiões de espíritos. Mas o que realmente o torna temido e desejado não é sua aparência, mas sim o seu principal poder, a invisibilidade. Isso mesmo. Dizem que quem consegue invocá-lo com sucesso pode desaparecer dos olhos do mundo, literalmente. Mas Baal não é um demônio qualquer que aparece ao menor chamado. Ele exige precisão, respeito e conhecimento profundo dos rituais. Qualquer erro e o invocador pode enlouquecer, ser enganado ou até mesmo dominado por ele. Segundo o Grimório, para chamá-lo é necessário o uso de círculos mágicos de proteção, símbolos sagrados e um selo específico, que representa sua autoridade e o vínculo que será temporariamente estabelecido entre o espírito e o mago. O curioso é que Baal também está relacionado à sabedoria oculta.
Alguns relatos indicam que ele pode revelar segredos, ensinar truques de manipulação e oferecer meios para escapar de situações perigosas. Não é à toa que muitos magos antigos o buscavam, principalmente aqueles envolvidos em espionagem, guerra e política. Afinal, quem domina a arte de desaparecer, domina o jogo. Na tradição esotérica, Baal também é interpretado de formas simbólicas. Ele representa o desejo humano de fugir das consequências, de operar nas sombras, de conquistar poder sem ser visto. É a voz interna que diz: você pode se safar, ninguém vai saber. Esse simbolismo é tão poderoso que ecoa até hoje em filmes, séries e jogos. Toda vez que você vê alguém usando um manto da invisibilidade, uma habilidade de camuflagem ou manipulando os bastidores, há um pouco de Baal ali. Mesmo na psicologia, ele poderia ser visto como o arquétipo da manipulação silenciosa. Mas vale lembrar, lidar com Baal é como fazer um pacto com o próprio ego sombrio. Aquilo que te torna invisível aos outros, também pode te tornar invisível para si mesmo. Agora imagine uma figura montada em um crocodilo feroz, com um falcão pousado em seu punho. Essa é a imagem que representa Agares, o segundo espírito da Goetia. Ele é um duque poderoso, que comanda 31 legiões de espíritos e carrega em sua essência um paradoxo: o domínio sobre o caos e, ao mesmo tempo, o poder de restaurar a ordem. Agares fala todos os idiomas e é conhecido por ensinar línguas rapidamente, algo que o tornou especialmente popular entre magos que buscavam sabedoria e poder sobre a comunicação. Mas sua utilidade vai muito além disso. Ele também tem a habilidade de fazer fugir os inimigos, provocar terremotos e destruir a dignidade dos que se opõem ao invocador. Em outras palavras, Agares é uma arma de guerra espiritual, alguém que transforma conhecimento em força bruta quando necessário. Seu poder é uma combinação de erudição e violência, refinamento e destruição. Na visão esotérica, Agares representa a ideia de que o conhecimento é uma espada de dois gumes. Saber se comunicar em qualquer idioma é uma vantagem imensa, seja para criar alianças, manipular negociações ou semear discórdia. Invocá-lo, porém, é um risco alto. Agares aparece como um homem idoso com barba branca, o que sugere sabedoria, mas sua montaria e seu falcão mostram que ele também está pronto para o combate. Alguns relatos de grimórios medievais afirmam que ele pode fazer com que a pessoa aprenda línguas estrangeiras em sonhos, e que suas palavras têm o poder de fazer multidões entrarem em pânico. É o tipo de entidade que pode transformar um discurso em uma arma de destruição em massa, literalmente. Por isso, ele era tão temido e respeitado pelos ocultistas que ousavam chamá-lo. O equilíbrio entre usar seu dom para aprendizado ou para manipulação destrutiva sempre foi o grande dilema. A presença de Agares no mundo simbólico moderno pode ser vista nos personagens que têm o poder da palavra como principal ferramenta: diplomatas sombrios, políticos manipuladores, vilões intelectuais. Ele é o espírito da retórica afiada e da influência invisível. No plano psicológico, ele pode ser interpretado como aquele aspecto da mente que sabe como usar as palavras para ganhar vantagem, mesmo que às custas da ética. Agares nos lembra que a língua é um instrumento de poder, capaz de levantar impérios ou destruí-los com uma única frase bem posicionada. Seu papel na Goetia não é apenas o de ensinar idiomas, mas o de revelar o verdadeiro poder do verbo. Em muitas tradições ocultas, no princípio era o verbo, e Agares seria o mestre que controla essa força ancestral. Invocá-lo não é só aprender línguas, é aprender a dominar o mundo com a língua. Em seguida, vamos imaginar um espírito que não aparece com gritos ou ameaças, mas com um silêncio inquietante, um olhar que vê o passado escondido e o futuro encoberto. Esse é Vassago, o terceiro demônio da Goetia. Ele tem o título de príncipe, e embora comande apenas 26 legiões de espíritos, sua influência vai muito além de números. Vassago é conhecido como um espírito de natureza boa, algo raro na hierarquia infernal. Ele é invocado principalmente por magos que desejam descobrir coisas ocultas, segredos do passado, acontecimentos perdidos e até a localização de objetos desaparecidos. Além disso, ele possui um dom ainda mais enigmático: a premonição. Ele é capaz de prever eventos futuros com precisão, fazendo dele um dos demônios mais consultados por ocultistas que buscavam vantagem estratégica, seja em batalhas, negociações ou decisões pessoais de alto risco. Vassago é a voz que sussurra verdades que estavam escondidas até mesmo de nós mesmos. Diferente de muitos outros espíritos da Goetia, Vassago não é descrito com uma aparência monstruosa. Isso contribui para a crença de que ele seria mais acessível ou menos perigoso. Mas engana-se quem pensa que ele é inofensivo. A revelação da verdade, mesmo quando feita com calma, pode ser mais destrutiva do que qualquer feitiço de fogo. A função de Vassago é levantar véus,
rasgar as cortinas da ilusão e nos confrontar com o que tentamos esquecer ou negar. Alguns grimórios dizem que, ao ser invocado, ele fala com clareza, responde sem rodeios e se mostra obediente, mas apenas se o invocador tiver pureza de intenção. Mentiras, truques ou arrogância anulam imediatamente qualquer chance de contato real com ele. É como se Vassago tivesse um sensor interno que capta a verdade de quem ousa chamá-lo. Isso o torna uma figura de julgamento, um espelho místico que reflete, sem filtros, quem realmente somos. Simbolicamente, Vassago pode ser interpretado como o arquetípico revelador de segredos, o guardião das memórias reprimidas e o anunciador do que está por vir. Ele é o passado que não esquecemos e o futuro que temos medo de enfrentar. Em narrativas modernas, seu arquétipo aparece na figura de oráculos, médiuns, ou até inteligências artificiais misteriosas que sabem mais do que deveriam. Na psicologia profunda, ele pode representar o inconsciente revelando traumas escondidos ou padrões que se repetem. Muitos ocultistas modernos utilizam seu selo para práticas de adivinhação, como tarô ou runas, acreditando que sua presença amplifica a precisão das mensagens recebidas. Mas há sempre um preço, a verdade. E como já dizia um antigo provérbio ocultista, nunca invoque o que você não está preparado para compreender. Vassago entrega respostas, mas nem sempre as que queremos ouvir. Esses são apenas os 3 primeiros nomes entre os 72 demônios da Goetia, e cada um deles já carrega um universo inteiro de símbolos, significados e perigos. De Bael, o rei da invisibilidade e do poder oculto, passando por Agares, o senhor da linguagem e do caos, até Vassago, o revelador de verdades escondidas, percebemos que esses espíritos não são meros personagens de lendas antigas, mas representações profundas de aspectos humanos: poder, manipulação, sabedoria e revelação. Eles aparecem como forças que podem ser tanto destrutivas quanto transformadoras, dependendo de quem os invoca, como e por quê. O Ars Goetia não é apenas um grimório de invocação, é um mapa do inconsciente humano, escrito em símbolos, arquétipos e medos ancestrais. É o tipo de conhecimento que atrai, fascina, mas também avisa: entre por sua conta e risco. Nos próximos episódios, vamos explorar cada um dos 72 demônios da Goetia com o mesmo nível de profundidade e narrativa imersiva. Você vai descobrir quais são os mais perigosos, quais foram usados por ocultistas famosos, e quais ainda hoje inspiram filmes, séries e até mesmo práticas secretas. Mas antes de seguir por esse caminho, fica o alerta: conhecer é o primeiro passo, mas compreender e respeitar é o que separa o buscador do tolo. Afinal, a Goetia não é apenas um catálogo de nomes proibidos, é um espelho escuro da alma humana, onde cada demônio pode ser uma parte de nós mesmos tentando emergir à superfície. E a pergunta que fica é: você está pronto para encarar os outros 69? Se sim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo nome é Samigina, o mestre dos espíritos falantes e dos mistérios da vida após a morte. Te vejo no próximo vídeo.